E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um resumo da semana inteira gratuita que eu mandei as regiões para vocês. Vou pegar todos os dias e mostrar aqui todas as regiões que eu mandei no grupo. Não vou inventar nada, apenas regiões de Fibonacci e de liquidez. Caso você duvide, é só no meu Instagram entrar no meu grupo grátis e conferir as regiões que eu mandei cada dia da semana. Tive alguns problemas nas gravações. Teve um dia que meu áudio saiu duplicado, teve outro dia que a minha câmera ficou aqui em cima do gráfico e não deu para poder postar. Não tinha tempo para poder regravar. Enfim, depois eu tive que sair e decidi então fazer um resumo da semana para vocês. Fica um vídeo bem mais rápido e tudo no mesmo lugar. Então, na segunda-feira nós tínhamos, eu mostrei nos stories para vocês essas regiões, e eu tinha um fundo marcado, que era um suporte muito importante, junto com essa região entre 50 a 61,8% dessa movimentação de baixa. Então o mercado foi lá, retraiu, armou um pivô de baixa e buscou o fundo. Aqui no suporte foi onde ele abriu e foi direto para a nossa região de Fibonacci. Difícil pegar aqui nessa compra. Tive alguns alunos meus que entraram sim. Depois disso, dessa movimentação de baixa que o mercado faz, ele retrai mais uma vez a 161 a 50%, deixou um pivôzinho de baixa aqui e foi novamente próximo lá ao fundo. Isso aqui só na segunda-feira, depois o mercado ficou lateralizado. Na terça ele não abriu em nenhum ponto que eu tinha marcado. Aqui ele já abriu rompendo tudo, volume muito alto. Aqui eu falei pro pessoal não vender, para não ficar vendendo fundo e nem comprar, porque tínhamos um volume muito alto. Depois acumulou-se liquidez aqui no fundo. Eu até avisei o pessoal que quando o mercado faz esse gap de baixo com esse volume crescente, sempre vai ser difícil a gente comprar nesse primeiro pivô que o mercado vai fazer. Então a gente espera o mercado lateralizar, ele acumula liquidez no fundo e quando ele captura liquidez, aí sim a gente entra e aí ele dá um pivô de alta e vai até o próximo ponto. Caso você tenha dificuldade para identificar isso, a gente pega o próximo movimento, que aí seria desse topo até esse fundo. Tudo isso foi avisado. Eu lembro até, quem acompanhou os stories, eu tinha deixado um ponto de liquidez na abertura do mercado e no topo. Era uma região de liquidez onde ele foi lá, armou um pivô de baixa e foi até o fundo. Esse trade foi muito simples, foi rápido, não deu nenhum calor na gente. Aqui eu lembro que tinha sido a virada dos juros, talvez dava para pegar esse trade, mas caso você não tenha identificado esse pivô na mínima, a gente pega do fundo ao topo e entra aqui nesse pivô de baixo ou nesse aqui. E novamente ele vai em busca do fundo. Após isso, a gente marca a fibo do fundo até esse mesmo topo que eu peguei essa fibo aqui. E aqui nós temos essa movimentação de baixa e ele começa a retrair. Quando ele começa a retrair, a gente marca a região entre 50 a 61,8%. Ele pega a liquidez desse topo e também desses fundos. E aqui ele deixa um pivô de baixo, stop acima. E ele vai do topo até o fundo nesse 61,8% aqui, dessa movimentação de alta. Então aqui seria um ótimo ponto para a gente poder estar saindo. E depois ele deixa um pivô de alta e vai novamente a essa fibo aqui, bate nos 50%. E desse 50% menor, ele também vai e bate aqui e rompe topo. Então ó, você vê que fibo tem em todo lugar. Ó. Topo dessa movimentação de alta, vai lá no 61,8%, como o mercado respeita as regiões de Fibonacci. E essa semana grátis que eu fiz para vocês mostrando como eu opero, o mercado trabalhou de uma forma muito boa para eu estar demonstrando para vocês como eu opero. Quarta-feira, dia 23, é difícil pegar essa primeira movimentação e eu nem recomendo para vocês. E o segundo movimento, na verdade o terceiro, né? O primeiro foi queda, depois ele diminuiu a força, quase que uma lateralidade e alta. Então a gente marca a fibo do dia e ele vai lá e segura aqui nessa região de 61,8%. Dando continuidade, nesses fundos eu não achei nenhum ponto importante para a gente estar identificando. Teria que olhar os players e os juros para a gente pensar em comprar nas mínimas. E olhando puramente para a fibo, desse topo até o fundo, ele retraiu até o 61 e deixou um pivô de baixo, padrão, que eu sempre uso, e foi até a fibo de 61,8%. Vocês conseguem perceber o padrão que o mercado faz? Ele vai em uma região de Fibonacci, deixa o nosso gatilho, às vezes nem deixa o gatilho, mas ele trabalha de uma fibo até a outra. Caso ele queira subir, ele não vai simplesmente andar reto, e sim, ele sobe, volta numa fibo, arma um pivô de alta, depois ele volta na fibo, pega liquidez e por aí vai, sempre andando em zigue-zague para o seu alvo. E o melhor dia que mais
o mercado tem várias oportunidades dentro do meu método é essa lateralidade ampla, onde ele não engata uma tendência e dá para pegar um movimento muito interessante. No dia 24, do fundo até o topo, ele retraiu até o 61,8%. Essa é uma região que eu mandei antes também, na análise pré-mercado para o pessoal. E ele abre exatamente lá, pegando a liquidez desse topo. Imagina a quantidade de pessoas que está vendendo aqui, às vezes para swing trade ou até day trade. Coloca o stop lá em cima e no outro dia ele captura essa liquidez e desaba. Então foi um trade muito rápido, muito fácil de a gente pegar. E do topo até o fundo, ele segura aqui entre 50% a 61,8%. E novamente do fundo ao topo, ele segura novamente aqui nos 50%. Depois a gente marca um novo movimento diário, do topo até o fundo, ele retrai até os 50%, pivô de baixo e faz a sua movimentação de queda. Aqui, ele até pega a liquidez aqui desse topo, deixa um topinho duplo aqui, ele atinge a frequência de mercado dele e deixa uma oportunidade de venda aqui, só que eu não peguei, eu já estava fora do mercado. E antes de ir para o dia 25, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Fibo funciona e Fibo é muito bom, mas a base do meu operacional é comprar o mercado barato e vender ele caro. Quando o mercado dá essa pernada que atinge a sua frequência, o que isso significa? A gente consegue ver que essa pernada anda 490 pontos. Essa aqui, 440. Essa aqui, 540, 530. Essa primeira de queda, 523. E essa aqui, 750. Você entende que o mercado tinha uma média de pernadas da distância que ele anda e quando ele atinge, ele fica caro. Vocês conseguem compreender isso? Então aqui o preço ele cria uma distorção, o preço deixa de ficar justo, torna-se a ficar mais caro. Isso eu uso na maioria das minhas entradas. Você consegue ver? Olha como ele estica aqui nessa venda, olha como ele estica aqui nessa venda também. Então eu sempre procuro achar essa distorção do preço, geralmente medido pela distância das pernadas e também pela distância das médias. Essa média de 20 dos 5 minutos, eu gosto muito de usar ela aqui, ó, 772 pontos de distância. Foi a maior distância do dia. Aqui, ó, 470. Aqui, 500. Então, próximo aqui a mais de 450, nesse dia 24, o mercado voltou. Ele não conseguiu trabalhar mais que isso. E quando ele atingiu essa frequência, ele volta. Aqui, mesma coisa. Então, usando a frequência de mercado e usando as médias, eu procuro saber quando o mercado fica caro e barato e uno com uma região de Fibonacci. Porque não adianta você pegar uma região de Fibonacci e querer comprar aqui no meio, onde o mercado não está caro, não está barato e não tem nada aqui no meio. Por isso que eu procuro o mercado esticar e pegar uma região de liquidez. Então, indo agora para... Ontem, dia 24, tinha umas falas do Haddad e o mercado começou a esticar lá em cima. Eu identifiquei essa projeção aqui para cima, bateu lá no alvo de 61,8%. Você vê que o mercado cravou lá e desse fundo até esse topo ele também cravou lá esse espelhamento. Espelhamento é essa volta em V e projeção é esse movimento em N. Por isso que eu fiz o espelhamento e a projeção e as duas deram o alvo de 61,8% lá em cima. Depois eu consegui identificar esses dois pavis gerando força vendedora. Vendi aqui e saí nesse fundinho. Foi um trade bem rápido. Já tinha batido a meta, eu estava com bastante lote, então decidi sair rápido. E no dia de hoje nós temos o seguinte. Deixa eu só colocar num gráfico mais limpo para vocês entenderem melhor a FIBO que eu peguei. Então, do dia 23 até o dia 21... se eu não me engano foi no dia 18 mesmo. Isso. Eu tinha marcado essa movimentação de baixa. Quando ele retraiu até os 50%, a 61, eu apenas procurei uma região de suporte para poder vender. Entre esse verde e esse roxo era a minha zona vendedora. Aqui, agora eu volto e mostro isso para vocês. Entre esse 61 a 50 era a minha zona vendedora. Então eu apenas procurei a máxima do dia, que é um ponto muito importante, e usei a máxima do dia como uma resistência junto com a região de Fibo entre 50 a 61,8%. E aí eu vendi logo na abertura, porque o mercado fez uma baita de uma movimentação de alta, então eu já estava pensando em vender. Não recomendo vocês entrarem logo na abertura, é que a minha semana estava muito boa, então eu decidi arriscar. Então, a partir do momento que ele deixou esse topo e começou a cair, o que a gente faz? Marca do topo até o fundo, relevante, e procura essa distorção do preço. Aqui nós temos um topo que serviu de um ponto de liquidez também, e ele vai desse fundo até esse topo, exatamente no 61,8%, e deixa um pivô de alta
dando mais um gatilho de compra pra gente. Quem comprou, o que faz? Marca do fundo ao topo, o mercado vai até o 61,8% aqui e deixa mais um gatilho de baixa e vai até o fundo. Então, o mercado respeita muito Fibonacci, tem que sempre ficar atento. E aqui tinha um 61,8%, eu não entro antes do mercado capturar a liquidez. O que isso significa? Todo mundo que comprou aqui está colocando stop aonde? No fundo. Então, enquanto as ordens de liquidez não forem liquidadas, eu não entro. Então, o mercado vem aqui no fundo, stopa a galera e aí sim a gente pode entrar novamente e pegar mais um trade. Depois ele sobe e vai novamente aqui na região de abertura, região que é o 0 a 0 do mercado, e depois ele dá uma boa lateralizada. Aí o que eu falei pro pessoal lá do grupo? Para não operar em lateralidade e apenas nas extremidades. Então o mercado ele capturou a liquidez lá do topo, deixou um pivô de baixa e efetuou a queda dele. Desse topo até esse fundo ele até que retraiu até o 61 e fez um pivô de baixa, mas aqui eu não entro mais no meio, nessa zona lateral. E aqui ele dá uma boa capturada de liquidez em todo mundo que estava operando aqui. Tínhamos as médias aqui nessa região, mas também muito difícil de ficar operando nessa lateralidade. É mais aqui no começo do mercado mesmo, que o mercado deu as nossas ótimas oportunidades. Então, de verdade, espero que vocês tenham entendido as movimentações e a racionalização dos trades de hoje. Vou estar deixando aí na descrição o meu link da minha mentoria, que está com 30% de desconto, praticamente R$150 de desconto, se você usar o cupom KZN30, e você vai ter acesso a esse grupo que eu mando às regiões. Esse grupo vai ser de forma vitalícia. Enquanto eu estiver operando e estiver vivo, você vai ter direito a esse grupo e também as minhas aulas e mais o e-book. Então espero que você tenha entendido, gostado do vídeo. Valeu, falou e até mais.